Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos. Vamos dar continuidade aqui às notícias da terça-feira no nosso estado. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Bianca. Boa noite para você que está em casa. E a cada 30 minutos, uma mulher é agredida no Ceará. E todos os dias, pelo menos 15 pedidos de medidas protetivas são feitos. Esses são dados alarmantes da violência contra a mulher divulgados hoje pela Secretaria da Segurança Pública. Na Casa da Mulher Brasileira, em Fortaleza, elas encontram abrigo, apoio e capacitação. Um projeto em parceria com a iniciativa privada promove renda para as vítimas. Durante a reportagem, você vai ver esse QR Code aqui no canto da tela. Basta apontar a câmera do seu celular para ter acesso a todos os contatos de denúncias. Ele ameaçava, tinha ameaças também, xingamentos. Brigava, ele não queria que eu saísse de dentro de casa, era colégio, hospital e casa. Ele me agredia, ele me espancava. No momento em que ele queria ter a relação, ele queria também, mesmo sem eu ter. Apesar da violência doméstica ter várias faces, as agressões costumam acontecer dentro de um ciclo repetido. Dados da Secretaria da Segurança Pública apontam que a cada 30 minutos uma mulher denuncia ter sido vítima de violência doméstica no Ceará. Em Fortaleza, pelo menos 15 pedidos de medidas protetivas são realizados todos os dias. A maioria dos casos acontece à noite, tanto no sábado quanto no domingo. Nos outros dias também, né, as denúncias elas são uma rotina aqui no nosso equipamento, aqui na Casa da Mulher Brasileira. Mas esses 3 dias, de fato, sempre eles têm um maior índice de mulheres, maior número de mulheres aqui, aqui na Casa da Mulher Brasileira. De janeiro a maio de 2022, o Ceará registrou 7.568 casos de violência contra a mulher. Destes, apenas 500 chegaram ao Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Fortaleza. A Casa da Mulher Brasileira ela funciona 24 horas, de domingo a domingo. As mulheres atendidas aqui na casa não necessitam de encaminhamento de nenhum órgão, nem da rede. As mulheres chegam, dirigem-se à recepção, realizam um pequeno cadastro e a recepção encaminha para o acolhimento, onde é realizada uma escuta qualificada com profissionais, psicólogas, assistentes sociais, advogadas, e a partir daí as mulheres são encaminhadas ou para a Delegacia de Defesa da Mulher, ou para o Ministério Público, ou para o juizado. Apesar dos desafios enfrentados, Camila, Cícera e Késia conseguiram sair do ciclo da violência e hoje fazem parte de um projeto que tem como objetivo incentivar a independência financeira de mulheres vítimas desse tipo de crime. O projeto tem o objetivo de capacitar, dar empoderamento às mulheres através de profissão e através da sua independência financeira. Agora eu posso, ter a minha própria renda trabalhando com pintura e não depender mais de ninguém, Hoje eu estou me sustentando, e estou vivendo sem ele, sem homem, e estou feliz. O Jornal da Cidade está só começando e hoje você vai ver também. Motoristas de ônibus de Fortaleza fecham terminal de novo para protestar por melhores salários. Depois de chuva repentina, trecho do quarto anel viário vira rali e atrapalha trânsito na manhã desta terça-feira. Jogador flagrado em festa se arrepende, é reintegrado ao Fortaleza e pode ser opção no Clássico Rei de amanhã. E ainda a apreensão de 4 toneladas de fios da rede elétrica, furtados do bairro Cambeba, aqui em Fortaleza. O Jornal da Cidade de hoje já está no ar. Motoristas de ônibus paralisaram as atividades no terminal do Siqueira para cobrar dos patrões, entre outras reivindicações, um reajuste salarial. Logo no início da tarde, os primeiros ônibus começaram a paralisar na entrada do terminal. Mais uma vez, a categoria rodoviária paralisa o terminal do Siqueira. Nada fechando aqui, ó. Os trabalhadores paralisaram aí, terminal do Siqueira. Tanto a entrada quanto a saída do terminal do Siqueira foram fechadas por coletivos parados, forma que o sindicato que representa os motoristas encontrou de pressionar os empresários a negociar. Essas manifestações é para fazer o sindicato voltar para a mesa de negociação e negociar a data base da categoria, que é de 1º de maio. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário do Estado,
A categoria pede um reajuste de 15,8% no salário e de 20% no vale alimentação. Agora, o mais prejudicado em todo esse processo, com certeza, foi o usuário, que precisou vir ao terminal do Siqueira e sofreu com mais uma paralisação. Não aguento mais não, mas eu quero respeito, né? O cidadão merece respeito, cara. A gente tem médico, a gente tem tudo para fazer o dia a dia. E uma coisa dessa que a gente está aqui, ó, eu desde meu dia, eu vou perder meu emprego. Desde meu dia. Perdi meu emprego, agora eu vou para casa, que ainda mais eu moro na beira-mar, porque eu estava na casa da minha irmã, aqui no Siqueira. E desde meu dia tá aqui no terminal, esperando a porcaria desses ônibus. Isso é sacanagem muito grande para todo mundo. Esse diretor do sindicato que representa a categoria não descarta novas paralisações até que novas rodadas de negociação aconteçam com o Sindônibus. Há a possibilidade de ter uma greve na categoria por conta do Sindônibus ter saído da mesa. Nós só queremos ser valorizados como trabalhadores rodoviários. O Sindônibus informou que está sempre aberto ao diálogo e repudia qualquer ato que impeça o direito de deslocamento da população. 4 pessoas foram presas com 4 toneladas de fios da rede elétrica furtados no bairro Cambeba, em Fortaleza. Com a quadrilha especializada nesse tipo de crime, a polícia apreendeu vários equipamentos usados para levar o material. As câmeras de vídeo monitoramento mostram o momento em que o caminhão seguia em fuga no bairro Lagoa Redonda. Pouco tempo depois, acontece a abordagem ao veículo que dava apoio à ação. Na carroceria estavam 4 toneladas de fios da rede elétrica que haviam sido levados do bairro Cambeba. 4 pessoas foram presas. São pessoas que têm conhecimento na parte, digamos, de eletrotécnica, né? Estavam com machado, com a maquita elétrica, estavam com chaves de fenda, alicates, com cinturão de reforço para subir nos postes. A polícia já sabe que existem quadrilhas especializadas nesse tipo de crime, o que torna indispensável a identificação e a prisão do receptador desse tipo de produto. Nós estamos com a equipe de inteligência fazendo um trabalho, assim também com a Polícia Civil, já identificando nas sucatas pessoas que já têm um histórico criminal dentro da nossa área, já no intuito já de fortalecer a investigação junto à delegacia da área, para que a gente tenha aí uma paz social e evite esse tipo de crime. Os 4 presos foram autuados em flagrante por furto qualificado. Por causa do furto de fios, vários semáforos na cidade têm um funcionamento comprometido. No último fim de semana, uma dupla também foi presa em flagrante pelo mesmo crime no bairro Montese. Um jovem sequestrado na cidade de Mauriti, na região do Cariri, foi encontrado morto na cidade de Conceição, na Paraíba. Fernando Furtado de Souza, de 24 anos, e a esposa retornavam de uma festa na madrugada de segunda-feira, quando ele foi levado por 3 homens encapuzados em um carro prata. No dia seguinte, o corpo de Fernando foi encontrado despido e com várias perfurações de bala, já no estado vizinho. A vítima não tinha antecedentes criminais e esse caso está sendo investigado pelas polícias, tanto do Ceará quanto da Paraíba. Em Tianguá, região da Ibiapaba, uma pessoa morreu agora à tarde após um carro em alta velocidade atravessar a avenida e bater em outro veículo. Jonas Deisson. Um homem morreu em um acidente na tarde desta terça-feira na BR-222 em Tianguá, na Serra da Ibiapaba. A vítima foi identificada apenas por Sales da Sucata. O veículo da vítima estava em direção ao estado do Piauí quando foi atingido na lateral do motorista por um Onix que trafegava na rua Zeca Teles de Menezes, no bairro Cruzeiro. Câmeras de segurança registraram o momento da colisão. Nas imagens podemos observar que a motorista avança o veículo em direção à BR-222 em alta velocidade. O motorista do Celta não resistiu aos ferimentos e morreu. A mulher que dirigia o outro veículo ficou em choque após o acidente e saiu desesperada do local com ferimentos leves. O local foi isolado para a realização de perícia. O trânsito ficou bloqueado na região. O caso agora será investigado pela Polícia Civil. Um carro caiu no Rio Banabuiú, na cidade de Jaguaretama, no Vale do Jaguaribe. O veículo passava por uma ponte na CE 371 quando a roda travou, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção. O carro bateu na mureta e despencou na água. As vítimas foram resgatadas e não sofreram ferimentos graves. O Tribunal Superior Eleitoral reverteu a inelegibilidade de Naomi Amorim e o ex-prefeito de Caucaia vai poder disputar as eleições já deste ano.
Para quem não lembra, Naumi foi proibido de disputar novos cargos públicos em 2020, depois que o irmão dele e secretários foram flagrados com R$1 milhão escondidos nas roupas um dia antes das eleições dessa população toda lá de Caucaia ir às urnas. A Mônica Damasceno está com a gente aqui no link e vai falar um pouco mais sobre essa decisão. Como é que o TSE justificou? Hein, Mônica? Boa noite para você. Boa noite, Bianca. Boa noite também a todos que nos acompanham. Pois é, Bianca, olha, segundo a decisão do ministro do TSE, Ricardo Lewandowski, não houve uso ilegal das redes sociais da Prefeitura de Caucaia lá em 2020, quando Naumi tentava ser reeleito para promoção do então ex-prefeito. Então, o TSE entendeu que sim, o Naumi pode se candidatar e disputar as eleições deste ano. Lembrando que o TSE tratou como recurso interposto contra o TRE Ceará, que tentava cassar tanto o direito, à elegibilidade de Naumi, como também do vice, Enéas Góes. Então agora todos dois estão com os direitos políticos restaurados. Volto ao estúdio. Ok, Mônica, obrigado. E a Câmara de Vereadores de Aquiraz, outra cidade da região metropolitana de Fortaleza, formou uma comissão hoje para investigar denúncias de desvio de merenda escolar. Carlos Henrique Costa, boa noite. Que irregularidades seriam essas? Olha, Alexandre, boa noite para você, para todos que nos acompanham. Essa denúncia, primeiramente, ela foi oferecida por um eleitor do Bruno Gonçalves, que é o prefeito lá de Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza. As irregularidades basicamente são divergência entre o material comprado, que esse material é alimentício, que é carne, hortifruti e tudo mais, e o material recebido nas escolas. Ele teve acesso a esses documentos através do Portal da Transparência. Todos esses documentos vão para o Portal da Transparência, com direito aí de acesso a qualquer pessoa. Esse eleitor, esse morador de Aquiraz teve acesso, juntou todas as documentações e entregou na Câmara Municipal de Aquiraz. Agora cabe ao Poder Legislativo Municipal avaliar essas provas e decidir ou não pelo afastamento e pela cassação do prefeito Bruno Gonçalves. É um processo que ainda segue e que, claro, a gente deve ter notícias nos próximos dias. Ok, Carlos, vamos ouvir então o que os envolvidos nesse caso dizem. O presidente da Câmara, Jair Silva, procedeu com a eleição dos membros da comissão processante, na qual eu fui eleito presidente. E já como presidente, pedi para notificar o prefeito municipal de Aquiraz para que em 10 dias, como reza o Decreto-Lei 201, ele apresente suas considerações e a gente possa evoluir com a investigação feita a partir dessa provocação de um popular. Quero que esse processo corra dentro do trâmite legal para que seja tudo investigado, para provar mais uma vez que nós estamos certos. Porque nós viemos para Aquiraz para fazer em 4 anos o que eles não fizeram em 40. E doe quem doer, mas com fé em Deus, com a força do povo, porque o povo está do nosso lado, eu sei disso. E com a força desses vereadores, nós vamos mais uma vez mostrar quem é que está fazendo a maldade na vida das pessoas e quem está atrapalhando nossa gestão. Eleições 2022, a Record TV divulgou pesquisa sobre disputa para o governo e para o Senado aqui no Ceará. O levantamento foi encomendado ao Real Time Big Data, que entrevistou os eleitores entre 18 e 20 de junho. A pesquisa divulgada nesta terça-feira mostra o candidato de oposição, Capitão Wagner, do União Brasil, à frente dos possíveis candidatos do PDT na chapa governista. Na pesquisa espontânea, quando os nomes não são apresentados aos entrevistados, o deputado federal aparece com 30% das intenções de voto, seguido pelo ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, do PDT, com 12%. Pela atual governadora Isolda Sela, com 9%, ela aparece assim. E o deputado federal Mauro Filho, com 3%. Brancos e nulos somam 2%. Não sabem ou não responderam, 44%. O Real Time Big Data também testou 4 cenários em que são testados os nomes dos candidatos governistas: Isolda Sela, Roberto Cláudio, Mauro Filho e o atual presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Evandro Leitão. No primeiro cenário, em que o nome do grupo liderado pelos irmãos do Ferreira Gomes
pelo governador Camilo Santana é o deputado estadual Evandro Leitão, do PDT. Capitão Wagner surge com 49% das intenções de voto. O pedetista soma 11% e, em terceiro lugar, aparece Adelita Monteiro, do PSOL, com 3%. Serley Leal, do União Popular, não pontua. Brancos e nulos somam 17%. Não sabe ou não responderam, 20%. Já quando a candidata é a governadora Isolda Sela, a diferença para o candidato da oposição diminui. Capitão Wagner alcança 44% das intenções de voto e Isolda 29%. Adelita Monteiro soma 2% e Serley Leal não pontua. Brancos e nulos somam 15%. Não sabem ou não responderam, 10%. No terceiro cenário, o candidato do PDT, Roberto Cláudio, hoje sem cargo político, o ex-prefeito da capital cearense alcança 35% das intenções de voto contra 40% do oposicionista Capitão Wagner. Adelita Monteiro soma 2% e Serley Leal não pontua. Brancos e nulos somam 13%. Não sabe ou não responderam, 10%. Por fim, o Real Time Big Data fez uma simulação com o nome do ex-secretário do Planejamento e Gestão do governo Camilo Santana, que é o Mauro Filho, como candidato à sucessão da base governista. O deputado federal é lembrado por 19% dos eleitores. Já Capitão Wagner lidera com 45%. Adelita Monteiro soma 3% e Serley Leal não pontua. Brancos e nulos somam 16%, não sabem ou não responderam, 17%. Foram ouvidos 1.500 eleitores entre os dias 18 e 20 de junho. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o código CE 02057/2022. Segundo o Instituto, o nível de confiança da pesquisa é de 95%. A margem de erro é de 3 pontos, para mais ou para menos. A pesquisa Real Time Big Data, contratada pela Record TV, também perguntou aos eleitores sobre a disputa ao Senado no Ceará. O ex-governador Camilo Santana lidera nos 2 cenários testados, com pelo menos 66% das intenções de voto. No primeiro cenário, o petista, que concorre à vaga deixada pelo tucano Tasso Gereissati, aparece com 67% da preferência do eleitorado. O ex-vereador Marcelo Mendes, do Avante, e o pastor Paixão, do PTB, aparecem em segundo lugar com apenas 3% das intenções de voto cada. Já o empresário Bardavil, do PL, que concorreria com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, atinge 1%. Brancos e nulos somam 16%, não sabem ou não responderam, 10%. No segundo cenário, Camilo Santana também lidera com 66% dos votos. Em segundo lugar, aparece Raimundo Gomes de Matos, do PL, com 6%, que nesta situação seria o candidato de Bolsonaro. Os pré-candidatos, Marcelo Mendes, do Avante, e Pastor Paixão, do PTB, aparecem em terceiro lugar, com apenas 2% das intenções de voto cada. Brancos e nulos somam 14%, não sabem ou não responderam, 10%. Foram ouvidos 1.500 eleitores entre os dias 18 e 20 de junho. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o código CE 02057/2022. Segundo o Instituto, o nível de confiança dessa pesquisa também é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Daqui a pouco, o combate à poluição visual em Fortaleza. E ainda os preparativos para o Clássico Rei pela Copa do Brasil.
Amanhã é dia de mais um Clássico Rei na Arena Castelão e a partida válida pela Copa do Brasil começa às 8 da noite. Já tem um esquema de trânsito e segurança preparado para garantir a chegada dos torcedores. A chegada e a tranquilidade também, né, Carlos Henrique Costa? Porque essa é uma preocupação, tratando-se, claro, aí de Fortaleza e Ceará. E essa, Bianca, é uma preparação que é feita antes de todo o jogo oficial aqui na Arena Castelão. Há uma reunião entre Secretaria de Esporte, órgãos de segurança e de organização de trânsito para isso acontecer. São 30 agentes da MC que vão estar espalhados aqui na região da Arena Castelão, onde a gente está nesse momento. Vou pedir para o Gilvan Vasconcelos mostrar. A Arena Castelão nesse momento está escurinha, não tem nada, nem ninguém por lá. Mas a bola vai rolar amanhã, é um jogo muito importante pela Copa do Brasil, vale R$3.900.000 para quem passar dessa fase da Copa do Brasil, ou Fortaleza ou Ceará, são 2 jogos ida e volta. Pouco mais de 21 mil ingressos foram vendidos antecipadamente, de acordo com o Fortaleza, que foi divulgado ainda há pouco pela assessoria de imprensa. E a expectativa é de um público muito bom para uma quarta-feira. Lembrando que a bola rola às 8 da noite e, claro, a gente traz toda a cobertura para esse duelo, para esse jogo tão importante aqui no Grupo Cidade Oficial, no Camisa 8 também, nas nossas redes sociais. O importante é, torcedor, chegue cedo, procure chegar cedo para não ter nenhum problema. É um horário um pouco mais... melhor, é um pouco melhor, né? E aí então o torcedor chegando cedo consegue sair cedo e sem nenhum problema. E o Gomes Farias fala agora no Camisa 8 sobre as expectativas para esse Clássico Rei entre Fortaleza e Ceará. Vamos acompanhar. Olá, boa noite. Olha, meus amigos, por mais que se queira tocar no outro assunto na véspera de um Clássico Ceará e Fortaleza, é impossível, não adianta. Então, o assunto é Ceará, Fortaleza, que é o dono do jogo, e Ceará. Copa do Brasil, dinheirão para quem passar, né? Por quê? Porque, olha, Clássico Ceará e Fortaleza, para a vida normal, estanca a vida normal da cidade. Se você andar pelas avenidas, pelas ruas, você parece que está andando numa cidade desprezada. Pouca gente, poucos carros, porque todo mundo está parado, ou em casa, ou no estádio, vendo o jogo, procurando ver o jogo, procurando escutar o jogo, ou então fazer como a turma gosta de fazer. Liga na televisão e ouve a Jovem Pan News e a Cidade AM, já é moda aqui na nossa capital. Mas quem é que vai ganhar o jogo, Farias? Bom, quem é que vai ganhar o jogo, aí ninguém sabe, né? Sempre é difícil, clássico é clássico, tá resumindo tudo. Por mais que um esteja mal, por mais que o outro esteja lá, nos píncaros da glória, na hora que a bola rola, empata tudo. Então, é uma grande interrogação em relação ao resultado. Todos aos estádios, ou então todos escutando a Jovem Pan News 92,9 e a Cidade AM 860. Passem uma boa noite e até amanhã. Pelo lado do Fortaleza, o meia Lucas Crispim pode ser opção amanhã no Clássico Rei. O jogador foi punido depois que essas imagens aí ganharam repercussão nas redes sociais. Ele teria organizado uma festa na última sexta-feira após a derrota para o Avaí, com o time ainda na lanterna do Brasileirão. Em conversa com a comissão técnica, Lucas reconheceu o erro e disse que queria permanecer no clube. E após o treino de hoje, no lugar da coletiva de imprensa, que sempre acontece, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, fez um pronunciamento sobre o retorno de Crispim. Ontem ele veio ao clube, segunda-feira, veio conversar conosco, reconheceu abertamente, né, que tinha se excedido, que não deveria ter feito a questão da festa, pediu desculpas à diretoria, pediu desculpas ao elenco, conversou com o elenco de jogadores do Fortaleza, que o acolheu, que o abraçou, que falou com a diretoria e com o treinador tranquilo, vamos aqui, a gente quer ele junto com a gente. E aí, atire a primeira pedra quem nunca errou. E ele teve a humildade de vir conversar, de pedir perdão à diretoria, à comissão técnica, aos jogadores, e a gente entende que ele tem que ser, sim, reincorporado ao grupo de atletas do Fortaleza.
A CBF negou o pedido do Ceará para trocar o árbitro escalado para apitar o Clássico Rei desta quarta-feira. Wagner do Nascimento Magalhães é carioca e, segundo o presidente do Alvinegro, Robson de Castro, prejudicou o time cearense na partida contra o Goiás, ao expulsar um jogador e marcar um pênalti a favor do adversário. Na mesma partida, o Alvinegro pediu um pênalti, mas o juiz mandou seguir o lance. Ao analisar as imagens, a comissão de arbitragem entendeu que Wagner agiu corretamente nas duas decisões. Porém, adicionou mais um árbitro assistente para auxiliar a equipe. E olha, um homem foi preso suspeito de propagar cenas de pornografia envolvendo uma menor de 14 anos. Mônica, há suspeita de que ele oferecia bebida alcoólica para essas adolescentes e assim conseguia praticar os abusos, é isso? Isso mesmo, Bianca. Inclusive, as investigações também estão em torno dessa situação em que ele oferecia, sim, bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Esse rapaz, ele tem 26 anos, ele foi preso nesta segunda-feira em Ipaumirim, justamente por divulgar vídeos e fotos pornográficas dessa adolescente de 14 anos. A Polícia Civil começou as investigações logo após tomar conhecimento dessas atitudes desse homem de 26 anos que divulgava vídeos e fotos dessa menor lá em Ipaumirim. Logo que ciente dessa situação, o rapaz foi autuado em flagrante pelo crime do artigo 214-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora a vítima de 14 anos está sendo acompanhada pelos órgãos municipais, pelos órgãos de proteção do município, e esse rapaz continua sendo investigado sobre essas e outras atitudes relacionadas a essa divulgação de essa divulgação de imagens e vídeos pornográficos dessa adolescente. Volto ao estúdio. Obrigado, Mônica. E hoje é dia do Mídia e o Grupo Cidade de Comunicação homenageou os profissionais do maior hub de comunicação e também no mercado. Para isso, realizou o Mídia Verso na cidade, evento que fortaleceu o setor após 2 anos de pandemia. Geralmente, no planejamento de estratégias e negócios, o profissional da mídia fica por trás de tudo que acontece, mas hoje foi diferente. Após 2 anos de pandemia, os profissionais da mídia se reúnem para celebrar, comemorar os resultados, fortalecer a socialização e a importância do profissional para a sociedade. A gente percebe muito claramente a importância desse momento de socialização junto ao mercado, nesse momento de retorno da pandemia. Na verdade, a gente está retomando a vida normal, tentando, alimentando a esperança em dias melhores. Então, a gente quer estar junto das pessoas que são importantes para o Grupo Cidade nesse momento. E voltar a comemorar o Dia do Mídia é um marco, desse recomeço. Hoje somos o maior hub de comunicação do estado, há quem diga até do Nordeste, e temos realmente esse multistream. O grupo consegue ser enquadrado direito num planejamento de mídia feito por esses profissionais das agências que estão aí gabaritados, com capacidade para fazer a melhor estratégia do cliente atingir os seus objetivos e seus negócios. O Mídia Verso na cidade contou com a presença do apresentador Luiz Esteves. O jornalista reforçou a importância das relações entre os profissionais e com as multiplataformas. Não é só TV, não é só internet, não é só rádio, é tudo junto. E a gente pode estar em todos esses ambientes, E para os empresários, para as empresas, para as agências, isso também é extremamente importante, porque a capilaridade é maior e você consegue atingir um público também, ouvinte, espectador, cada vez maior. Multifacetado, o profissional da mídia trabalha com soluções criativas, sempre antenado e conectado aos mais variados segmentos. Um profissional que a gente bate muita bola no dia a dia, traçando estratégias, pensando possibilidades para o mercado, com foco sempre em performance e de olho no resultado. Representantes das principais agências do estado do Ceará também fizeram parte da celebração. A gente fica muito contente também do reconhecimento, de termos esse dia em comemoração. Em instantes, a investigação da Polícia Federal contra um norte-americano que está aqui no Ceará. Ele é acusado de racismo.
E também, o que você tem feito para lidar com o calorão em Fortaleza, hein? Muita gente está comprando ventiladores ou ligando, todos em casa. A Polícia Federal realizou uma operação hoje para avançar nas investigações contra um norte-americano que se abrigou no Ceará após postar conteúdo racista em canais no YouTube. Crime cometido em referência a um caso internacionalmente conhecido, o de George Floyd, homem morto sufocado por um policial branco nos Estados Unidos em 2020. Carlos Henrique Costa, hoje esse homem está sendo investigado, inclusive chegou a ser preso, é isso? Olha, Alexandre, ele está sendo investigado, a polícia inclusive cumpriu mandados de busca e apreensão na residência dele em um município aqui do Ceará, que esse município não foi divulgado. O que é que a polícia apreendeu? Celulares, documentos, tudo que pudesse fazer parte dessa investigação para apurar realmente a participação desse homem nesses crimes de ódio, né, esse crime de racismo através da internet. Ele postava comentários em alguns canais que faziam referências ao caso de George Floyd. Ele postava comentários desejando morte aos negros, desejando morte à raça negra. Então, ele realmente acredita nisso, pelos comentários que chegaram à Polícia Federal, chegaram através da Polícia Federal por IP e também por notificação do Google. E aí as investigações seguem para saber realmente a autoria desse homem e definir ou não a prisão dele. Volto com vocês. Ei, Carlos, absurdo. E o delegado falou sobre a investigação do caso e ressaltou que quem comete crimes na internet pode responder sim por qualquer tipo de crime. Fizemos a busca, apreendemos celulares, porque normalmente nós já recebemos a materialidade. Então, para a gente não quer saber
mais coisas, porque a gente já tem tudo, a gente quer saber se tem outras pessoas envolvidas. Nesse caso, a gente fez esse trabalho hoje, o resultado foi positivo, mas o mais importante que a gente tem em mente em relação a isso, que nós não temos mais espaço para esse tipo de crime de racismo, preconceito de raça, cor, religião. Tudo que você faz no mundo da internet fica registrado. E se você pensa que a internet é terra de ninguém, como gostam de falar, não, a internet é terra de todo mundo. Uma vez que você manifesta o seu pensamento, a sua ideia, se ele tiver um cunho criminoso, aquilo vai estar registrado. E depois da chuva de ontem, os buracos da obra inacabada do quarto anel viário amanheceram intransitáveis hoje. Mônica Damasceno, esse serviço já foi inclusive assumido pelo governo do estado, né, depois de vários atrasos aí do DENIT, mas continua atrasando e dificultando muito o deslocamento dos motoristas, né, Mônica? Infelizmente, Bianca, o objetivo era justamente dar celeridade a todas essas intervenções. Nós, inclusive, recebemos um vídeo onde é possível ver todo o transtorno causado aí após essa chuva, né? Infelizmente, um transtorno que já vem se arrastando por muito tempo, principalmente para os motoristas que precisam passar ali pelo local, algo que também é enfrentado pelos moradores, né, que precisam também daquele acesso. No vídeo é possível perceber muita lama, o asfalto chega até a ceder, parte do asfalto começa a ceder e não é difícil, Bianca, encontrar nas redes sociais vários vídeos de pessoas que passam ali pelo local reclamando daquela situação. Muita lama, muito acúmulo de água, bastante buraco. No vídeo, inclusive, a gente percebe que o caminhão ele fica até atolado e o motorista fica revoltado. Não é para menos, é uma situação que está aí se estendendo já faz muito tempo e até então sem solução, infelizmente. Eu volto com vocês aí no estúdio. Situação difícil, Mônica. Obrigado. E a chuva da noite passada foi uma trégua no calorão dos últimos dias. Para ajudar a acabar com as altas temperaturas, o ventilador é uma alternativa para muita gente. Por isso, tem gente investindo no equipamento. Tem até quem mantenha mais de um ligado para dar conta desse calor. Com o fim da quadra chuvosa no Ceará, a temperatura volta a subir no estado. E aí os ventiladores passam a ser os protagonistas dentro de casa ou em comércios. O Arilan que o diga, os ventiladores na casa dele ficam ligados o tempo inteiro. Tem que ser o dia inteiro, porque excetuando os horários que a gente está nas nossas atividades diárias, na faculdade, no trabalho, a gente precisa usar quando está dentro do quarto. Para fugir do calorão, aqui na casa do Arilan, são 7 ventiladores espalhados em vários cômodos da casa. E quando o calor aperta mesmo, às vezes um só ventilador acaba não dando conta. Só aqui nesse quarto são 1, 2, 3 ventiladores para dar uma aliviada no calor. Para dormir é ligado direto. Se eu sentir um pouco mais de calor, eu já acordo, eu já não durmo bem. Então eu preciso ter um ventilador do meu lado, me refrescando direto. Com a conta de energia mais cara, o ventilador acaba sendo uma alternativa mais barata em comparação com o ar-condicionado. Não é vantajoso ter, por enquanto, um ar-condicionado, ainda mais com o poder de compra da população diminuindo, a inflação aumentando, a conta de energia subindo. Essa loja no centro de Fortaleza está com as vendas aquecidas. Todo ano a gente tem vendas, claro, tem mês que vai cair um pouco, mas no geral venda de ventilador é o ano inteiro, principalmente nessa região do país. Quer queira, quer não, para a gente que mora na região Nordeste não dá para viver sem ventilador. Boa noite. Boa noite, até amanhã.